Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, quando eu falo que os bolsonaristas são todos ladrões, aí tem um pessoal que diz, Bruno, não, toda regra é exceção. Mas me parece que nos bolsonaristas não existe esse negócio de regras. Porque veja bem, mais um ex-prefeito foi preso por meter a mão na grana da população. E a Polícia Federal, olha bem, prende o ex-secretário do Eduardo Leite em uma operação feita hoje, por meter a mão na grana, sabe de quem? O dinheiro que o presidente Lula mandava para o Rio Grande do Sul. Esse ex-prefeito de Lajeado metia a mão na grana. O tal de Marcelo Calmon foi preso hoje por roubar a população. Olha bem, e roubar a população que sofreu enchente, que muitos deles, muitos das famílias morreram afogados. E o governo federal, o Lula, mandava dinheiro para lá e esse cidadão metia a mão na grana com o grupo dele, bolsonarista. E tem um outro porém. Aquela escola de samba do Rio de Janeiro, que fez um excelente carnaval, contou a história de uma das pessoas que tem a história mais linda do Brasil, que todos os jurados estavam combinados de dar nota 9, que eles derrubaram a escola. Esse cidadão, ele festejou. Esse Marcelo Calmo, ele festejou a derrota da escola que caiu lá para o segundo grupo, me parece. Agora, é um canalha e foi preso hoje. E tem outra coisa, é advogado. E foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo bolsonarista Eduardo Leite. Governo do Rio Grande do Sul, porque na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é a região que tem mais políticos ladrões. E ele foi preso nessa quinta-feira pela Polícia Federal. Agora, o cara desviar dinheiro das pessoas que estão precisando, morreram afogadas, perderam tudo, a casa, tudo. O cara mete a mão na grana, não é um salafrário, esse tal de Marcelo Calmo, não é um salafrário. E estava dizendo, sabe o quê? Que ele defende a família. Só se ele defende a família de ladrão, que é os bolsonaristas. O cara é um canalha. E mudou até de partido, agora ele está no União Brasil. E foi prefeito de Lajeados, quando ele meteu a mão na grana. Agora sabe como é que é? Agora ele tem que se explicar. Agora, as investigações da Polícia Federal identificaram muitas irregularidades em 3 licitações da Prefeitura de Lajeado. E tem outra, tem envolvimento de empresas.
e de grupo econômico que gosta de meter a mão na grana. E tem outra. As contratações de algumas empresas era tudo por baixo do pano. Aquelas empresas que dão mais vantagem para o político é essa que ganha. Só que a Polícia Federal, no governo do presidente Lula, está investigando todos esses ladrões. Agora, o que acontece com esses ladrões? Agora vai ter prisão temporária. E essa prisão temporária, normalmente, é 4 a 5 dias. Agora, é um canalha esse cidadão. Roubar de quem está morrendo de fome. Quem está morrendo de sede. O governo mandou dinheiro para comprar, eles desviando o dinheiro. E tem outra. Esse canalha, desse tal de Calmo aí, ele, quando ele celebrou o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou uma das pessoas que tem a história mais linda do Brasil. Só que a entidade de escola de samba do Rio de Janeiro só tem bolsonarista. E você acha que time que esse bolsonarista joga? Ele joga no time da bandidagem, do time daqueles que metem a mão. Por isso que eles rebaixaram a escola. E os julgadores todos também, para ganhar um dinheirinho, porque eles ganham dinheirinho para julgar. Eles julgam conforme o presidente da entidade quer. E o presidente da entidade estava querendo que, inclusive, os acadêmicos de Niterói mudasse até o enredo da escola, mudassem tudo. Só que a escola tem caráter. A direção da escola tem vergonha na cara, age honestamente e não aceitou sacanear a população. E contou uma história maravilhosa, que é a história do presidente Lula. Agora, essa operação de hoje, da Polícia Federal, e também em novembro do ano passado, inclusive naquela época, esse mesmo cidadão, o tal de Calmo, ele ocupava o ano passado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do governo do Leite. Agora, nessa operação de quinta-feira, de hoje, os agentes foram para cumprir mandatos que foram expedidos pelo Tribunal Regional da 4ª Região, aqueles que são da Lava Jato. Agora, no segundo mandado de prisão temporária, tal, foram cumpridos também 20 mandatos de busca e apreensão. E tem outra, não é só lá em Lajeados, não. Foi em Lajeados, em Porto Alegre. E também uma outra cidade gaúcha, que chama Encantado. E Fazenda Vila Nova, Garibaldi, Mussum, Novo Hamburgo e Salvador do Sul. Que de Salvador não salvou ninguém. Os caras morreram tudo afogado e esse canalha metendo a mão na grana, comprando carro de luxo, que inclusive a Polícia Federal
fez busca e apreensão e levou alguns automóveis de luxo, que ele roubava o dinheiro da população. E essa operação da Polícia Federal, de nome Operação Lamaçal, e eles vão responder por vários crimes, vários. Entendeu? Desvio de dinheiro público, corrupção ativa, contrato fraudulento, associação criminosa, lavagem de dinheiro. Vai responder por um monte de crimes. Esse canalha desse cidadão bolsonarista, o tal de Calmo, ex-prefeito de Lajeado e também secretário lá, assessor do governador de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do PSD. Agora, vamos falar o nome desse advogado Marcelo Calmo, que meteu a mão na grana. Agora está na cadeia. Só que vai ficar lá 4, 5 dias. Porque a justiça brasileira, o negócio é só prender aqueles 3 P: pobre, preto e puta. Só esses 3 P que eles prendem. Porque não viu o caso lá daquele cidadão que roubou o Brasil inteiro? E depois, como senador, meteu a mão em mais 20 milhões. Foi condenado, mas está na casa dele. Entendeu? Está bem bonitão na casa dele. Mora numa mansão. Então, esse tipo de coisa não é prisão. Por isso que esse pessoal rouba. Porque se aqui no Brasil tivesse lei como tem na China, roubou, meu amigo. Você só rouba uma vez. Porque você não vai ter oportunidade de roubar na segunda. O governo vai lá e... Entendeu? É o fim da picada, esses tal de Marcelo Calmo aí, o ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo de Eduardo Leite, que é candidato a presidente. O que você acha de um cara que escolhe um bandido para ficar na secretaria dele? Tem um dizer que fala assim: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se o Eduardo Leite convidou esse Marcelo Calmo para trabalhar com ele, é porque eles jogam no mesmo time. Time de roubar a população. Todos bolsonaristas. Todos eles bolsonaristas. E o pior é que fica 4, 5 dias na cadeia e vai embora. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Esse canal é um canal de denúncia desses ladrões bolsonaristas, certo? Que mete a mão na grana da população. Inclusive esse tal de Marcelo Calmo aí. O governo federal mandava dinheiro para a prefeitura para distribuir para o pessoal afetado pela enchente, ele metia no bolso. Ele metia no bolso dele. E as pessoas... E aí ele chegava, dava depoimento dizendo que o governo federal não está mandando verba. É assim que eles falam. Só que eles metem a mão na grana. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal, certo? Fico por aqui
e um tchau.